banca do Ministério Público de São Paulo já avisou que vai cobrar na próxima prova. Ela colocou isso no edital e a maioria dos candidatos vai ignorar exatamente esses avisos. Quer ver um exemplo? Edital do 95º concurso para MP de São Paulo de 2022. Houve a inserção do tópico processo estrutural na disciplina de interesse difuso e coletivos. Adivinhem qual foi a dissertação na prova discursiva? Processo estrutural. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor de estratégia carreiras jurídicas e neste vídeo você vai conhecer cada tema inédito que foi incluído no edital do 97º concurso do MP de São Paulo, disciplina por disciplina, com o que de fato importa para a sua prova e sem enrolação. Bora! Primeira grande inovação, juiz de garantias. A figura do juiz de garantias foi inserida ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, que era para entrar em vigor em janeiro de 2020, mas os artigos 3º-A, 3º-F, que falavam sobre esse instituto, ficaram suspensos por uma decisão em uma medida cautelar na ADI 6298, lá no Supremo Tribunal Federal. E só a partir de 2024, quando o Supremo julgou o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que foi considerada constitucional essa figura e efetivamente entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico. Pois é, mas só agora, com o 97º concurso, é que os artigos 3º-A, 3º-F do CPP foram expressamente incluídos no edital. Isso não é um acidente, isso é uma sinalização. A lógica desse instituto é simples, mas o candidato muitas vezes não entende o fundamento e erra na prova. O mesmo juiz que deferiu a interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário ou decretou a prisão preventiva durante a investigação não poderá atuar na fase de instrução e de julgamento. A solução do legislador qual foi? A separação funcional. Um juiz controla a investigação, juiz de garantias, e outro vai conduzir a instrução e julgar o mérito, que é o juiz de instrução e julgamento. O artigo 3º-C é categórico. O juiz que atuou na fase de investigação estará impedido de atuar na ação penal sob pena de nulidade absoluta. Apenas em 3 casos não teremos o funcionamento do juiz de garantias. Crimes dolosos contra a vida, portanto, os crimes de competência do tribunal do júri. Além disso, violência doméstica e familiar, seja contra as mulheres, seja contra crianças ou adolescentes, e também os casos de juizados especiais criminais. Fora essas 3 hipóteses, o juiz de garantia será aplicado em todos os demais casos. Segunda grande novidade, investigação criminal pelo Ministério Público também foi objeto de inserção no nosso edital. Esse edital, portanto, incluiu a Resolução 310 de 2025 do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas cuidado, o Ministério Público pode investigar, mas ele não pode tudo. O STF, no recurso extraordinário 593727, disse que o Ministério Público tem poder investigatório próprio. O fundamento está na teoria dos poderes implícitos, ou seja, se o Ministério Público é o titular da ação penal, artigo 129, inciso 1 da Constituição, ele também pode ter os instrumentos necessários para formar essa convicção por conta própria. Então, o procedimento investigatório criminal, o PIC, garante ao Ministério Público esse poder de investigação e deve assegurar também ao investigado todos os seus direitos, como silêncio, assistência de advogado, acesso aos autos, possibilidade de requerer diligências, dentre outros direitos fundamentais. E aqui está o ponto que a prova vai cobrar. O Ministério Público não pode decretar medidas cautelares que dependam de reserva de jurisdição no PIC. Não pode determinar a prisão, não pode autorizar uma interceptação telefônica, nem uma busca domiciliar. Para tudo isso, o Ministério Público deverá solicitar autorização judicial, ok? Todas as diligências são possíveis no PIC, exceto aquelas em que, obrigatoriamente, somente o juiz poderá determinar. Terceira novidade: bullying e cyberbullying. Foi inserida ao edital a Lei 14.800
811 de 2024, que criou o artigo 146-A do Código Penal. E a primeira pegadinha está no enunciado da questão. O crime se chama intimidação sistemática. Não é qualquer conflito entre crianças. Para que haja bullying, precisamos de 4 elementos cumulativos: intencionalidade, reiteração, desequilíbrio de poder entre agressor e vítima e ausência de motivação evidente. Faltando um desses elementos, não há crime. E o cyberbullying é a modalidade digital do bullying. E o que torna juridicamente mais grave não é apenas o meio, é o alcance ilimitado da internet, a perpetuação do conteúdo e o anonimato que dificulta identificar a autoria. Quarta novidade: Lei Henri Borel e Lei de Depoimento Especial no conteúdo programático de Estatuto da Criança e do Adolescente. As duas novidades no edital de ECA, portanto, são: primeiro, a Lei 14.344 de 2022, a Lei Henri Borel, e também a Lei 13.431 de 2017 sobre o depoimento especial. A Lei Henri Borel trouxe para o ECA, nos artigos 22A a 22E, medidas protetivas de urgência em favor de crianças e adolescentes que sejam vítimas de violência doméstica, em uma inspiração clara das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em favor da mulher. Afastamento de agressor, proibição de contato, suspensão de visitas, alimentos provisionais. O juiz poderá conceder de ofício a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial e sem ouvir o agressor previamente. Agora, a Lei de Depoimento Especial. E começa pela pegadinha clássica de prova. Não confunda depoimento especial com escuta especializada. Escuta especializada é feita por um assistente social ou psicólogo em órgão da rede de proteção. Finalidade: acolher a vítima e identificar a violência. Não tem finalidade de produção de prova. O depoimento especial, por sua vez, é diferente. Ele tem finalidade probatória, ocorre perante a autoridade policial ou perante o juiz em uma sala especial com um profissional facilitador que será um intermediário entre a criança e os operadores do direito. Juiz, promotor, defensor vão acompanhar tudo em uma sala contígua por áudio e vídeo. As perguntas serão transmitidas a esse facilitador, que vai reformular em linguagem adequada para a criança ou para o adolescente, tudo gravado. E o depoimento será único como regra para que não haja revitimização da criança ou do adolescente. Quinta grande novidade no edital do MP de São Paulo, 97º concurso: pagamento por serviços ambientais. Estamos falando da Lei 14.119 de 2021, que foi inserido também no edital de interesses difusos e coletivos. O direito ambiental brasileiro sempre foi construído sob uma lógica repressiva. Quem degrada paga, quem polui é punido. Agora, o pagamento por serviços ambientais, ele inverte essa equação. E quem preserva recebe. O proprietário que mantém floresta nativa gera serviços para a coletividade. Ele captura carbono, promove a regulação hídrica, a conservação da biodiversidade, mas ele arca com os custos disso sozinho. O incentivo econômico perverso era desmatar e plantar soja. O pagamento por serviços ambientais muda esse cálculo, remunera quem gera um benefício coletivo. Os serviços ambientais se dividem em 4 categorias: provisão, regulação, suporte e cultural. E o pagamento poderá ser direto em melhorias sociais, em certificados de carbono ou em cotas de reserva ambiental. Agora, a distinção que a prova vai cobrar com toda certeza: o pagamento por serviço ambiental não é compensação ambiental. A compensação ambiental é uma obrigação compulsória de quem já causou um impacto ambiental significativo. Portanto, é uma medida reparatória, punitiva na sua lógica. O pagamento por serviços ambientais é um instrumento voluntário de incentivo positivo. São, portanto, institutos opostos
na sua essência. Sexta e última novidade: racismo ambiental e interseccionalidade. Esse é o tema que mais vai pegar candidatos de surpresa. Não porque ele seja difícil, mas porque a maioria nunca estudou esse assunto de forma estruturada. Racismo ambiental é o padrão pelo qual grupos étnico-raciais mais vulneráveis sofrem desproporcionalmente os impactos negativos da degradação ambiental. Esse conceito surgiu lá nos Estados Unidos nos anos 1980, quando pesquisadores descobriram que a raça era um fator preditivo mais forte para a localização de aterros de resíduos tóxicos. Não era a renda, não era a classe social, era a raça. E no Brasil esse padrão se repetiu. Domicílios em áreas de maioria negra têm cobertura de saneamento muito menor. Indústrias poluentes se concentram nessas periferias. Comunidades quilombolas e ribeirinhas foram as mais atingidas pelos acidentes em Mariana e Brumadinho. O fundamento normativo está no decreto 10.932 de 2022, que internalizou no Brasil a Convenção Interamericana contra o Racismo, que é um tratado internacional de direitos humanos que foi recepcionado pelo procedimento especial do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Portanto, é equivalente às emendas constitucionais. A interseccionalidade foi desenvolvida por Kimberlé Crenshaw explica que esses grupos sofrem de forma ainda mais intensa. As vulnerabilidades não se somam, elas interagem. Exemplo: uma mulher negra, chefe de família, moradora de uma favela sem saneamento, não acumula 3 desvantagens separadas. Ela, na verdade, experimenta uma forma específica de discriminação que não existe em nenhuma dessas outras partes isoladas. E para o MP, isso se traduz em controle de licenciamentos ambientais, exigindo que o estudo de impacto ambiental analise os impactos sobre grupos vulneráveis, indução de políticas públicas de saneamento com recorte racial e defesa de territórios de comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas, incluindo a consulta prévia que é prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, cuja ausência invalida o próprio licenciamento ambiental. O que você acabou de ver não é só uma lista de temas novos, é um mapa de que o Ministério Público trouxe uma sinalização. Ele considera essencial para um promotor do século XXI que ele entenda de processo penal garantista, que proteja crianças e adolescentes com instrumentos contemporâneos, que use o direito ambiental para além da multa e que enxergue a discriminação onde ela muitas vezes se esconde. Estudar essas novidades não é uma aposta, é a obrigação de quem quer chegar preparado para o 97º concurso. Inserções de temas novos no edital significa tendências que a banca examinadora traz como grandes anúncios de que aqueles temas são de suas predileções. E se você está estudando para o 97º concurso do MP de São Paulo, deixa aqui nos comentários que tema específico você quer que os professores de estratégia comentem para você. E assim vamos aprimorar e potencializar a nossa preparação para esse concurso público. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal do Estratégia Carreiras Jurídicas e compartilha também com aquele seu colega que está estudando para concursos públicos. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro e nós nos vemos na sua aprovação. Fique com Deus, um forte abraço e atsumos. Tchau, tchau.